Olá, gente, tudo bem? Nós estamos aqui para gravando o material, né, do estudo da próxima semana, na verdade da semana do dia 23 ao 29, e trazemos para vocês aqui, a gente vai tentar fazer junto, né, eu e Isolda, um comentário para vocês, servir de subsídios para o estudo das células, né? Esperamos que esse tempo seja proveitoso para vocês, que o coração de vocês estejam sadios no Senhor, cheio de alegria e de regozijo. Amém? Amém. A gente vai começar com uma oração e a Isolda vai fazer essa oração. Amém. Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento que nós vamos estar aqui juntos. Eu oro para que o Senhor possa estar tocando no coração desses que vão estar ouvindo, que eles sejam abençoados, Senhor, que essa palavra chegue até o coração da vida dos teus servos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que está abordado nesses encontros vai ser cada casa um aprisco. Nós falamos tem uma máxima, né, uma citação que é cada crente um ministro, cada casa uma igreja. E agora a gente está destrinchando essa parte da casa, sendo cada casa uma igreja, cada casa um purê de batata, que foi o estudo da semana anterior, e da semana é cada casa um aprisco. Lembrando que o aprisco é o lugar onde a gente junta as ovelhas, né? Onde o pastor junta as ovelhas. Ele sai para alimentar as ovelhas e volta com as ovelhas para cuidar ali no aprisco, né? Talvez essa similaridade ou essa comparação com uma igreja ou pequeno grupo na nossa casa. Então a gente vai abordar um pouco isso. Lembrando, né, Ricardo, que aprisco, né, nos remete à segurança, né? Sim. Um local de segurança, um local onde as ovelhas estavam seguras contra os ataques, né, até dos inimigos. Então... É uma comparação interessante, né? Porque a gente está olhando para a célula e essa comparação tem muito a ver, porque no aprisco, por exemplo, é lugar de cuidado, é lugar de alimento, né? É lugar de repouso, é lugar de receber direção, até naturalmente a estratégia do pastor para conduzir as ovelhas, ele deve gerar naquele ambiente ali enfim, um aprisco é um lugar seguro para as ovelhas, nesse sentido comparativo a uma igreja, e a gente pode fazer uma associação com a célula, com certeza. Com certeza que a gente vai falar melhor daqui a pouco. É. Bom, eu vou ler aqui 2 Timóteo 3, de 10 a 17, tá? E depois vou ler Tito 2, de 1 a 8. 2 Timóteo diz assim: saiba disto, nos últimos... Não, pega do 10. É do 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Agora, em Tito, o capítulo 2, versículos de 1 a 8. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes.
Em tudo, seja você mesmo um exemplo para ele, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Esses dois textos, na verdade, são pedaços de uma carta escrita de Paulo para Timóteo, uma carta escrita de Paulo para Tito, né? Elas são instruções muito claras para eles. A gente vai tratar um pouquinho desse texto mais adiante, mas até para fazer conexão com o que a gente viu na célula passada, a questão de trazer pessoas novas, do evangelismo e a percepção que nós temos de evangelismo num contexto de célula, não é? Por exemplo, evangelismo, logicamente, há um conceito geral de que evangelismo é o cara que tem dom de evangelista, que prega, que faz. Vai pra rua, que né? vai pra rua, Fala com todo mundo. Tem a capacidade da oratória, a teologia bem sedimentada. Mas a compreensão até mesmo daquilo que Jesus diz para nós sermos testemunhas, como é que Isolda, assim, como é que começa o evangelismo na célula? Sim, na realidade, o evangelismo na célula ele começa na oração, né? Esse é o evangelismo, né? Quando a gente fala em evangelismo na célula, às vezes as pessoas ficam meio confusas. O que é? Trazer gente? É evangelizar quem está ali? Não, mas na realidade a gente orar... Começa com oração. Com oração. Orar pelas pessoas que a gente queira que estejam ali, né? Para começar, a gente vai lembrando dos 4 E's. O primeiro é o encontro, que é o quebra-gelo. Depois exaltação, que é o tempo louvor, de canções, né? Canção. Depois edificação. Sem a palavra. E o evangelismo. O evangelismo começa quando nós separamos o tempo para orarmos pelas pessoas, pelos não crentes. Não os não crentes de qualquer lugar, mas aqueles não crentes que estão relacionados com a gente, né? E aí o quinto que é o engorda. Esse é o detalhe. Não pode esquecer que o lanche faz parte da célula. Faz parte do encontro, é verdade. Nessa perspectiva, assim, a gente vai entender que quem leva pessoas para a célula somos nós mesmos. Sim. Não tem uma propaganda no Instagram, uma propaganda na televisão, frequente a minha célula. Na verdade, quem leva pessoas não crentes para que conheçam a Jesus e conheçam a nossa família, somos nós mesmos, né? Aquela máxima, assim, quem gera ovelha não é pastor. Quem gera ovelha é ovelha. É ovelha. E todos nós somos ovelhas. Sim. A gente tem essa linguagem de que um líder é um pastor, num sentido, é verdade, de conduzir, mas cada um de nós somos ovelhas e podemos e devemos gerar ovelha, né? A gente... Não, os pastores, né? Se você pensar numa ovelha, né? Ovelha é mesmo um animalzinho, né? O pastor, ele cuida das ovelhas, né? Ele leva as ovelhas para o aprisco, né? Mas as ovelhas são geradas entre elas, né? Ovelha gera ovelha. Então, isso dentro de um contexto de célula, cada membro é responsável por isso. Né? Assim, logicamente, as ovelhas são geradas, ou a gente leva as pessoas não crentes para a célula. Bom, ela chega naquele ambiente e ouvem de Jesus, ouvem o Evangelho. De que maneira elas ouvem o Evangelho? Elas ouvem o Evangelho e eu vou já respondendo aqui, elas ouvem o Evangelho pela maneira que elas veem a gente viver. Não é verdade? Sim. A primeira linguagem de comunicação do Evangelho com um não crente é a maneira que a gente vive. Vocês concordam comigo? Você concorda comigo? Concorda. Pois é. Não é falando, né? Eles vão olhar, né? Quer dizer, falando sim. também, mas elas vão olhar, como Paulo fala, né? Elas vão imitar a gente, né? Pois é. Em princípio, as ovelhas bem cuidadas, bem tratadas, elas vão gerar novas ovelhas, vão gerar ovelhinhas, né? Então, essas novas ovelhinhas, essas pessoas não crentes que chegam na célula, elas vão ver e observar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de
se relacionar, de nos relacionarmos, a nossa maneira de comermos o lanche na célula, né? A maneira como a gente trata um ao outro, né? Ou como a gente fala um com o outro, ou como a gente fala como marido e mulher, num ambiente às vezes desprotegido, né? E a gente precisa ali ser intencional nessa maneira de viver, né? Então, eu posso dizer que nesse ambiente de célula, naturalmente já é um ambiente de discipulado, não é verdade? Sim, sim. As pessoas... As pessoas ali já está começando, né? As pessoas estão vendo, né? Estão olhando um para o outro. E também se edificando, né? Porque a gente edifica, né, os nossos irmãos. E essas pessoas que estão chegando também. Acho que ali já começa, né, o discipulado. Uma vez, um tempo atrás, o Alexandre recomendou um livro pra gente, né, de leitura. Foi uma recomendação, assim, mais forte, né? Ele indicou e disse, vocês têm que ler esse livro e tal. Esse aqui? É o livro Custo do Discipulado. E é muito interessante, do Jonas Madureira. Vale a pena ler. Eu aconselho a leitura, sim. Porque ele observa que o discipulado é o discipulado pela imitação. Na verdade, nós imitamos a Jesus e nós imitamos uns aos outros. É uma percepção do discipulado muito menos, como se diz, pedagógica no sentido de ler o que está escrito e responder questões, e muito mais na imitação, né? Então, um ambiente de célula é um ambiente perfeito para ver isso. Por exemplo, uma criança vai aprender a adoração vendo a gente adorar. Se a gente faz isso de maneira leviana, sem compromisso, as crianças observam a gente fazendo isso. E eu digo as crianças, não só as crianças por serem pequenas, mas as crianças na fé. As pessoas observam a maneira que a gente vive e repete essa maneira. Se a gente tem uma relação com a leitura da palavra, também descompromissada, sem apreço pela leitura, pela maneira quando a gente está lendo a Bíblia, por exemplo, na célula, ela vai observar isso e vai imitar a gente nessa percepção da relação com os textos, e a gente vai observar que, não é, que realmente o discipulado, sob essa abordagem dele, é um discipulado de imitação. Ele é mais profundo ainda porque ele diz que nós imitamos a Cristo, né? Verdade. Ele até fala aqui, né, quando Paulo diz para Timóteo, né, quanto a você, no versículo 14, ele diz assim, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Então, isso é interessante, né? Porque Paulo já está aqui mostrando, né? Paulo não tinha dúvida da maneira que ele ensinava, ele não tinha dúvida quem ele era, e ele não tinha, assim, insegurança em relação a falar para Timóteo, ó, você sabe de quem você aprendeu, então, olha, permaneça no que você aprendeu. Então, há uma certa intencionalidade da maneira que Paulo se relacionou com Timóteo, né? Então, ele tinha intenção mesmo. Aproveita, então, lê o versículo 10, Isolda, para você observar. Diz assim, ó, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Isso. Mostra aqui que Paulo estava ensinando a Timóteo de uma maneira bem através do seu testemunho. Olha só, ele fala, você viu de perto como eu ensino, como eu me conduzo, como eu tenho um propósito, como a minha fé como a minha paciência. Então ele está dizendo coisas da vida dele, de como ele vive, né? Não é uma teoria assim, você aprendeu de mim da maneira que eu vivo, e ele observou, né? Eu me lembro quando a gente era criança, né? A gente ouvia muito isso, ó, não olha para mim não, olha para Jesus, né? A gente ouvia isso quando a gente era criança. Ainda se ouve algumas pessoas na igreja falando assim. Ó, não olha para mim não, olha para Jesus. Não, as pessoas precisam olhar para a gente, elas precisam ver Jesus na gente. Né? Precisa enxergar Jesus na gente, né? Então Paulo é muito claro em relação a isso, né?
num ambiente de célula, num ambiente de um pequeno grupo, isso fica mais caracterizado ainda porque nós estamos mais próximos. Não adianta a gente vir lá na célula e dizer assim, olha, não olhe para mim, no pequeno grupo, e dizer, não olhe para mim, olha para Jesus. Mas ele vai ver Jesus através de quem? Da gente, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de se comportar, né? Uhum. A Isolda tinha separado um texto, eu não sei se ela vai querer ler aqui do livro. Deixa eu ler aqui, que acho que tem a ver com... É desse livro aqui, né, que a gente indicou para vocês, que o pastor Alexandre fez a gente ler, que é uma benção, muito bom o livro. Mas ele fala o seguinte, olha, a cultura do discipulado, a cultura de discipulado como imitação de Cristo só será uma realidade em nossas igrejas se, em primeiro lugar, a igreja estiver disposta a assumir o custo do discipulado, que nada mais é que seguir a Jesus e, pelo exemplo, ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. E, em segundo lugar, se os oficiais da igreja derem um exemplo, se tornarem admiráveis justamente porque admiram e desejam imitar Jesus mais do que tudo ao seu redor. A citação dele é muito, muito boa mesmo, né? Então a gente vai observar que no ambiente do pequeno grupo, no ambiente de célula, ali há cuidado e há discipulado, há cuidado e há aprendizado, há mudança de maneira de pensar e a mudança da maneira de se comportar. Isso é natural que aconteça no ambiente de célula. Só um parênteses aqui, Ricardo, acho que é rapidinho, acho que é muito interessante falar, porque quando o Jonas Madureira fala aqui que o discipulado é uma imitação de Cristo, eu entendo que na realidade a pessoa ela vem a mim, mas tudo que ela vê em mim tem que apontar para Jesus. Né? Tudo que ela olha para mim, ele tem que apontar para Jesus, não para mim. Não para a pessoa que eu sou, eu sou uma pessoa legal. Não, ela tem que apontar para o que Cristo é, para o que ele pode fazer na vida daquela pessoa, que transformação ele pode fazer. Então, eu acho que, porque às vezes a gente confunde, né, discipulado com, vem, fica comigo aqui, a gente bate um papo, tal. Não, mas discipulado é intencional, é ser intencional, é apontar a pessoa para Jesus. É verdade. Agora, o detalhe é o seguinte, o versículo 16 fala uma coisa muito interessante, porque onde é que a gente vai ter essa sedimentação com relação à maneira de viver? Aonde que a gente busca? 16 de Tito. Não é de Tito não, é aqui. De coisa. Diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então a gente está... Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu sou o exemplo, a minha maneira de viver é o exemplo que vai impulsionar você, vai discipular você. Mas eles estão baseados, estão construídos com um alicerce nas Escrituras. As Escrituras são aptas para quê? Para corrigir. Para repreender. Isso. E para instruir na justiça. Ela é ensinar, repreender, corrigir e ensinar na justiça. Isso, instruir na justiça, veja bem. Então, logicamente, não é uma maneira que nós desejamos viver, mas é a maneira que o Senhor, ou a palavra do Senhor, nos conduz ou nos determina que vivamos, não é? Olha o versículo 17. A gente vai ver assim, qual o resultado de uma pessoa moldada ou que aprende? O que se espera de uma pessoa? Vê lá no versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Então, as escrituras vão nos capacitar, não é isso? Para que a gente possa ser apto. Né? Ser apto para boa obra. Para a obra do Senhor, para aquilo que Ele nos chama. Para aquilo que Ele nos chama a viver, a fazer e tal. Para sermos discipuladores, ou sermos, eu vou colocar entre aspas, exemplos, né? Nas células, no nosso convívio, nesse convívio com as pessoas não crentes ou as pessoas que estão chegando nova na célula, não é verdade? É interessante, né? Porque se a gente faz isso,
pessoa vem, né, a gente discipula, aponta ela para Jesus, né, porque o evangelho é transformação, né? E discipulado precisa ser com transformação também, né? E a pessoa é transformada, ela vai fazer isso também, não é verdade? Porque Exatamente. ela sendo ensinada na palavra, sendo corrigida na palavra, repreendida, né? Porque a gente precisa mostrar a palavra para essas pessoas. Isso é o discipulado intencional. Ela vai estar, essa pessoa vai estar apta também, né? Para a obra de Deus, né? E vai reproduzir isso, como você falou. Eu acho que é importante nesse aspecto, assim, e eu acho que fica aqui uma dica fortemente, né, proposta, é que a leitura do texto na célula seja fundamental e com atenção. É comum, às vezes, a gente, na pressa de abordar o tema, se desprenda da leitura do texto. Então, a leitura do texto tem que ser, é importante que seja feita, mas seja feita com atenção, com apreço, no momento certo, ok? Observando o texto, para que ele seja o ponto de partida para que tudo isso aconteça, não é verdade? A gente vai concluindo aqui, percebendo o texto que Paulo escreve para Tito. Muda aqui para mim, já está aqui. Não, já está aqui. Tá aqui. E Paulo fala para Tito de uma maneira que ele é um responsável para falar sobre as coisas, para abordar as coisas, para disseminar o ensinamento e espera um comportamento das pessoas em função do ensino dele. Vamos ver aqui só um pouquinho, olha só. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. E depois ele vai dizendo assim, olha, para que as mulheres ensinem as mais novas um comportamento adequado, os mais velhos ensinem os jovens a um comportamento adequado, as mulheres aprendam a amar os seus maridos. De acordo, vendo as mulheres mais velhas fazendo isso, a gente vê que existe uma conexão importante entre aquilo que a palavra de Deus diz, que define ou que nos induz a um comportamento que será imitado pelos mais novos. Sim. Né? Então, é uma reprodução, né? A gente vai fazendo e vai reproduzindo. Esse é só um pouco da reflexão. Logicamente, isso no encontro de vocês vai derivar muitos outros detalhes e exemplos e experiências de vocês. Isso, Ricardo, só rapidinho. Eu acho que mostra aqui também, né, assim, todos nós, quando o Tito mostra aqui, nós somos responsáveis, né, os mais velhos são responsáveis pelos mais novos e a gente é responsável uns pelos outros, né, mostra isso aqui em Tito, né? Show! Então, só fechando aqui com vocês, a gente espera que isso só seja uma inspiração para vocês poderem fazer o encontro de vocês. Vocês, logicamente, vão ter liberdade de serem mais pessoais nessa história. Logicamente, cada grupo vai ter a sua experiência para compartilhar, a sua maneira de abordar isso. E muito importante saber como a gente sai desse texto para a prática na nossa vida. Amém. Tá bom? Deus abençoe vocês. Deus abençoe, a paz.